Bom, pessoal, vamos falar agora sobre uma bebida muito conhecida, muito famosa. Muitas pessoas chamam espumantes por champanhe de forma equivocada e a gente vai entender um pouquinho sobre isso também. Bom, vamos entender um pouquinho do processo geológico, né, da região da França. Quando nós tivemos há milhões e milhões e bilhões de anos atrás a formação dos continentes, né? Quando houve esse rompimento aí das placas tectônicas, alguns movimentos acabaram fazendo com que as placas se chocassem por algum momento de novo. E a forma dessas placas se chocarem acabaram levando para a superfície o que era o fundo do mar. Então a gente percebe que a região de Champagne e a região ali de Paris, que é tudo muito próximo, na verdade, era uma grande bacia marítima, né? Na verdade, era uma região onde o mar ocupava, né? Na formação geológica aí da região. Olha só, isso aqui são fósseis extraídos ali da região de Champagne, né? Então a gente nota aqui a presença de algo que foi vivo um dia, né? Que é essa região, essa presença aqui de fósseis de conchas, né? De caracóis aqui, de formatos de conchas, né? É interessante porque essa região de Champagne ela é classificada por dois tipos de solo. Eles dizem que os solos mais profundos têm mais de 80 bilhões de anos e os solos mais superficiais são 2 milhões de anos. Mas assim, não são tão superficiais assim, né? Mas são formações geológicas de períodos diferentes. Bem interessante. Aqui a gente observa que realmente a região é muito calcária, né? A gente vê que é um giz, né? O solo é formado por um giz, né? Esse giz ele é bem poroso, só para vocês terem aí uma ideia da porosidade desse X aí. 1 metro cúbico de giz, desse calcário, pode absorver de 79 a 105 litros de água, né? E outra coisa que é muito interessante é que as uvas que crescem no giz têm normalmente um teor bastante elevado de acidez e produzem vinhos magros, com aromas reservados, né? Que é tudo que a gente quer, né? Um espumante com acidez alta e um aroma reservado, né? Ou seja, um pouco mais neutro. Então, ajuda bastante, né? Essa formação geológica, o solo, né? O terroir da região. Outra coisa que influencia bastante na produção de espumante é o clima, né? Não só o solo, mas o clima. E a região de Champagne, ela recebe influência de dois tipos de clima, tanto o continental quanto o clima oceânico, e ambos trazem dificuldades para o cultivo. O clima continental traz geadas de inverno, então a gente percebe aqui nessa foto que é dispersado aí vários fogareiros nas linhas aí dos vinhedos, né? Entre as linhas aí, que é uma tentativa de manter o ar aquecido para que a videira não congele, né? Não vá a uma temperatura negativa que ela não suporta, né? Então é importante manter esse tipo de conduta para que você consiga manter o seu vinhedo aquecido. Olhando assim na foto é até bonito de ver, né? Mas eu fico imaginando o desespero lá dos viticultores nesse período de geada. Outro fator importante é a pluviosidade, levando em consideração que a gente tem um solo bem poroso. Então, em algumas safras, chegam a chover mais de 700 mililitros aí no período que não deveria chover.
Todo mundo acha que quem inventou champanhe, né? Todo mundo, desculpa, uma boa parte das pessoas acham que quem inventou a champanhe foi esse senhorzinho aqui, né? Que nada mais é do que o Dom Perignon. Na verdade, o método de se fazer champanhe, esse método tradicional que a gente fala, que é uma fermentação em segunda garrafa, ela foi descoberta por acaso, claro, nessa região aqui embaixo do Languedoc-Roussillon, mais específico na região de Limoux, que era também uma região ali que tinha um monasteiro, que inclusive Dom Perignon passou um período por ali, e quando voltou lá para cima da França, na região de Champagne, ele acabou aperfeiçoando esse método de fermentação em segunda garrafa. Bom, pessoal, localizando aí então, né, Champagne no mapa, a região de Champagne no mapa, né, a gente vê que está muito próximo de Paris, e aí a gente entende aqui, olhando para o mapa, o porquê que ela sofre influência oceânica e por que ela sofre influência continental, né, porque ela está bem no meio entre aí a região mais continental e a região oceânica aí, né? Então, só para vocês localizarem e entender onde está Champagne. E aí aqui a gente tem um pouquinho da região de Champagne ampliada. E aí a gente percebe aqui Reims, né, como destaque, né? E a cidade de Reims tornou-se extremamente importante politicamente, né? Durante 600 anos, 27 reis franceses, desde Luís VIII até Charles X, foram coroados na Catedral de Reims. Desde esses tempos antigos aí, né, os vinhos de champanhe têm sido associados com a realeza, a celebração, a celebração, os privilégios, a riqueza, o poder, status sociais, né? Reims tornou-se um farol político e social para a França. E Champagne tornou-se o centro de conflito durante as guerras, os combates entre reinos francos e germânicos, a Guerra dos 100 Anos, durante a qual a Inglaterra disputava o trono francês, as batalhas de Napoleão contra a Áustria, a Prússia, a Rússia e as duas guerras mundiais. Na verdade, a luta foi tão pesada nessa região durante os conflitos mundiais, essas guerras mundiais, que até hoje os proprietários, os viticultores, encontram cápsulas de balas quando eles vão trabalhar na terra. Que loucura, né? Uma região muito histórica, né? Bom, e quais são os cultivares aí, né, as castas mais difundidas, mais plantadas na região de Champagne para se fazer espumantes, né? Existe uma divisão aí histórica, né? Do século IX ao século XVI, as principais castas de Champagne eram a Gousse Noir, a Gousse Blanc e a Fromontier, que na verdade hoje ela é conhecida como a Pinot Gris. Embora até o início do século XX era comum a prática de plantar uma mistura de variedades de uvas, incluindo o branco o Pinot Blanc e suas ramificações genéticas, como Epinette, Blanc Blanc, Petit Blanc, Albane, Petit Meslier e a Chardonnay. As castas tintas comuns incluíam Chasselas Rouge, Gamay, Morillon, Fourmet Noué e a Pinot Noir e a Pinot Meunier, que as que são hoje as mais conhecidas. As videiras mais modernas começam a partir aí do século XVI. E a gente vai entender um pouco mais aí o porquê que houve esse replantio. E hoje, né, sem dúvida, as castas mais cultivadas na região vem em primeiro lugar a Pinot Noir, que é uma casta tinta, né? E em segundo lugar, apesar da gente achar que a Chardonnay não é a Pinot Meunier, que também é uma uva tinta, né? E em terceiro lugar vem a Chardonnay como a uva mais cultivada aí. Então a gente percebe aí nesse mapa, né, a distribuição
dessas castas. A gente percebe que aqui embaixo, na região de Côte d'Ivoire, é a região onde tem a maior plantação de uvas tintas, né? A parte ao norte, né, acaba tendo um plantio maior das uvas da casta branca, né, da Chardonnay aí. A legislação, em geral, de alguma área, ela tem muito a ver, né, tem muita relação com uma determinada história de uma área ou de um negócio em si. E na região de Champagne, é impossível dissociar a história da história da legislação. A França foi extremamente atingida pela epidemia da filoxera. E durante a Primeira Guerra Mundial, os vinhedos, basicamente, dessa região estavam totalmente em frangalhos, né? Os viticultores começaram a tomar algumas medidas de replantio em associação para contornar esse problema, e as próximas, digamos, desenrolar da história também teve uma influência enorme na proteção da região e do tipo de vinho, demarcando o território, imprimindo regras na produção, para até levar, em 1939, o que nós conhecemos sobre a AOC, né, de Champagne. Em 1898, ao final do século XIX, a filoxera, destruindo todas as plantações, basicamente, da França, fez com que fosse formada a AVC, que é a Associação Vitivinícola de Champagne, que tinha por objetivo não só combater a filoxera e reconstruir os vinhedos afetados, mas como desenvolver pesquisas, experimentações e treinar os viticultores, nessas novas técnicas, né? Quando eles perceberam que teriam que substituir por vinhedos enxertados, a AVC se aproveitou dessa circunstância para rever algumas questões, e uma delas foi não só a mudança de condução do vinhedo, como também uma redução drástica na densidade de videiras por hectare, que era de aproximadamente 40.000 videiras por hectare, passando para 8.000, né? Então, para se ter uma ideia, 60.000 hectares de produção haviam sido selecionados para aproximadamente 12.000 hectares com essa redução. Já em meados do século XIX, as casas, né, as vinícolas, as casas de champanhe passaram a promover ações judiciais tentando limitar o uso do nome champanhe. E ela ganhou muitas ações e com isso fez com que fosse delimitado em 1927 a região, né, o terroir do champanhe. E eles realmente pediram essa demarcação diante de inúmeras fraudes que haviam sido reportadas de produtores que compravam uvas de outra região por causa dessa redução de produção, denominando como champanhe. Já em 1927, a própria denominação de origem fez com que fossem estabelecidas regras de qualidade. Das mais importantes que a gente pode dizer aqui, que tem relação com rendimento, você tem uma limitação de rendimento por vinhedo. Ele pode ser um rendimento médio entre um ano e outro. Por exemplo, um ano você produziu 8.000, no outro você produziu 9.000 toneladas, 9.000 quilos por hectare, e o rendimento permitido é 9.000. Então você fica numa média entre alguns anos, mas você não pode
produzir 5 mil num ano e depois 15 mil no outro ano, ou 14 mil no outro ano. A exigência de um conteúdo mínimo de álcool, rendimento de prensa, isso é bastante importante, e também envelhecimento. Existem milhões de regras, além do tipo de uva que você pode utilizar, são bastante detalhadas, que são regulamentadas pelo Instituto Nacional de Origem e de Qualidade, né, que é o INAO, que realmente é ele quem determina quais seriam as regras para a manutenção da apelação de origem controlada, que é o AOC, a tradução do AOC. A última adequação dessa AOC foi feita pelo INAO em 2007 e foi realmente introduzida em 2010. Existem inúmeros documentos e sites do próprio Champagne, que foi de onde eu tirei essas informações, que descrevem passo a passo quais são a legislação a respeito disso, que realmente é bastante denso.